A paz que vem do céu em meio à tempestade. Quando Jesus acalma o mar da sua vida. As tempestades fazem parte da vida. Elas chegam sem pedir permissão, se formam de repente e muitas vezes nos pegam desprevenidos. São momentos de medo, confusão e incerteza. E é justamente nesses períodos que mais ansiamos por paz, mas não uma paz comum. Precisamos de uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que vem do céu. A tempestade no mar da Galileia, um reflexo da vida. O relato bíblico de Jesus, acalmando a tempestade, está em Marcos 4, 35, 41. Nele, os discípulos enfrentam uma tempestade violenta enquanto atravessavam o mar da Galileia. As ondas batiam no barco, o vento era forte e o medo tomou conta. Mas Jesus, surpreendentemente, dormia. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Marcos 4, 37 e 38. Quantas vezes nos sentimos assim? O vento sopra, as águas nos ameaçam, parece que vamos afundar, e sentimos como se Deus estivesse em silêncio. Nos perguntamos: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa? Jesus está no barco. O primeiro ensinamento que esse episódio nos traz é simples, mas profundo. Jesus estava no barco. Ele não enviou os discípulos sozinhos. Ele estava ali, presente. Dormindo, sim, mas presente. E isso muda tudo. A presença de Jesus não elimina as tempestades, mas transforma a forma como enfrentamos cada uma delas. Talvez você esteja no meio de uma luta, enfrentando uma perda, lidando com uma crise emocional, familiar ou financeira. E o céu parece fechado. Mas mesmo que você não o veja agindo ainda, Jesus está no barco da sua vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. A paz começa quando nos lembramos de que não estamos sozinhos. Tempestades revelam nossa fé. Ao serem tomados pelo pânico, os discípulos correram até Jesus e o acordaram. Eles estavam apavorados, e isso nos mostra algo importante. As tempestades não apenas testam nossa fé, elas a revelam. E ele disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4:40. A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de confiar mesmo quando tudo parece desabar. É olhar para as ondas e ainda assim crer que Deus tem o controle. É declarar com convicção: eu não entendo, mas confio. Cada tempestade tem o potencial de nos aproximar mais de Deus ou nos afastar dele. O que determina o resultado é a forma como respondemos. A paz não vem do ambiente, vem do céu. Quando Jesus se levantou, ele não apenas acalmou o mar, ele demonstrou algo sobrenatural, autoridade sobre o caos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Marcos 4:39. A paz que Jesus oferece não é resultado da ausência de problemas, mas da presença dele em meio aos problemas. Ele não nos prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar conosco em todas elas. Deixo-vos a paz minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. João 14:27. O mundo oferece uma paz momentânea, baseada em circunstâncias. Mas a paz de Jesus é firme, imutável, celestial. O silêncio de Deus também é parte do milagre. Por que Jesus dormia? Ele poderia ter evitado a tempestade antes mesmo de ela começar. Mas ele permitiu que o vento soprasse, que os discípulos sentissem o medo, que o desespero viesse, para ensinar algo que só se aprende em meio ao caos. Deus muitas vezes permanece em silêncio porque quer fortalecer nossa confiança. O silêncio dele não é ausência, é estratégia. É no silêncio que aprendemos a ouvir sua voz mais profunda.
É na tempestade que descobrimos o poder da sua paz. Tempestades passam, mas o que elas deixam é eterno. Aquela tempestade teve fim, e como todas as tempestades, ela passou. O que ficou? Um testemunho. Uma memória viva de que o céu responde quando chamamos por Jesus. Talvez hoje você esteja chorando, sentindo medo, tentando manter-se firme em meio às ondas. Mas há esperança. A tempestade que você enfrenta agora vai passar, e você sairá dela mais forte, mais maduro, mais consciente da presença de Deus em sua vida. A paz de Deus não é ausência de ventos, mas segurança mesmo quando eles sopram forte. A bonança não começa fora, ela começa dentro. Aprenda a confiar, mesmo quando não entende. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho, controlar a situação, entender todos os porquês? Mas fé não é controle. Fé é entrega. É dizer: Senhor, mesmo sem entender, eu confio no teu poder. Você pode não saber o que vai acontecer amanhã, mas sabe quem está no controle de tudo. Essa é a maior fonte de paz. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Use suas tempestades para inspirar outros. Depois que Jesus acalmou o mar, os discípulos ficaram maravilhados. A experiência os transformou, e assim também será com você. A dor que hoje você sente pode se tornar amanhã uma fonte de consolo para outros. Você vai contar para alguém: eu passei por isso, achei que não ia aguentar, mas Jesus estava comigo, e Ele me deu paz quando eu menos esperava. Bendito seja o Deus, o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. 2 Coríntios 1, 3, 4. Suas cicatrizes podem ser testemunhos vivos da fidelidade de Deus. Conclusão: a bonança, que vem do céu. As tempestades da vida são inevitáveis. Elas vêm para todos, justos e injustos, preparados ou não. Mas a diferença está em quem está com você no barco. Jesus não é apenas o Salvador que morreu na cruz, ele é o Senhor que acalma o mar, que domina o vento, que te envolve com uma paz que o mundo não pode oferecer. Então, não tema. O mesmo Jesus que acalmou o mar da Galileia continua hoje acalmando corações. Ele está no seu barco. Ele vê sua dor. E ele tem poder para transformar sua tempestade em bonança. Confie nele. Chame por ele. E experimente a paz que vem do céu em meio à tempestade.